Bom, gente, Cris, então vou começar com você, que chegou Tá, primeiro, e pode depois eu ser. chamo a Fabi para se apresentar também. Tá bem. Cris, eu vou te fazer umas perguntas, você vai falando, eu vou preenchendo aqui no documento, tá? Você pode ler Tá. aqui também, né? Conta pra gente, primeiro, qual é o seu nome, seus pronomes. É Cris Diniz Aguiar e meus pronomes são elo, delo. Eu uso pronomes neutros. Perfeito. Territórios de atuação. Nossa, já tô... Eu moro em BH, mas meus territórios de atuação mais frequentes é aqui em Minas, no Hum, interior, em São Paulo e na Colômbia. São Paulo e Colômbia. Os mais frequentes, né? Porque na verdade. Na verdade, a gente é um ser nômade, né? Quem Aham. trabalha com cultura. Segmentos de atuação, setor cultural, linguagens, enfim. Eu, voltado para evento, assim, eu organizo festival de teatro, de dança e de cinema. Quais são as suas ocupações e atividades profissionais? Aí eu vou falar só dos festivais. É, Eu faço coordenação geral, coordenação técnica e curadoria, dependendo do evento. são técnica e curadoria. Isso. O mais comum é curadoria, na verdade, mas E me conta uma coisa. Então, vamos para o mundo dos festivais. E me conta como para você como são as relações e condições de trabalho, como é que é o mundo para você, o mundo dos festivais. Você faz Aham. contrato de trabalho com as pessoas? Não, né? É, Conta para mim um pouco de uma maneira geral sobre. Ah, todos os festivais são oriundos de recursos de algum edital público, seja via isenção fiscal, seja recurso direto, né? Fundo, essas coisas. E aí, isso afeta também o formato da contratação. Normalmente, os recursos diretos são menores. Então, a gente uhum, faz contratos para a maior parte da equipe só no mês do festival, começa um pouquinho antes e fica um pouquinho depois. A gente normalmente faz um pacote fixo de um único valor para as pessoas, não é dividido por diária. Então, mas assim, a gente soma quanto seriam as diárias e tenta chegar em um acordo. uhum, Sempre tem contrato, tanto o contrato da responsabilidade nossa em relação às pessoas, quanto das pessoas em relação a nós. Também direito de imagem, que a gente pode usar para fins institucionais. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente já meio que direito trabalhista, mas acho que é importante porque é comum não se pedir esse tipo de documento do pessoal da técnica, e aí, teoricamente, não era para aparecer a técnica nos vídeos institucionais, nas outras coisas, enfim. E o pagamento 100% é via nota fiscal. Não faço. Porque, como todos são contratos de curta duração, é uma prestação de serviço direto. Então, a pessoa vai trabalhar um mês, ou se a pessoa vai fazer a coordenação de produção, coordenação de comunicação, que são mais tempo, aí são contratos de 3 meses, 4 meses.
não passa de 4 meses. Aí a gente divide o recurso de 4 vezes e tal. E aí é proporcional quanto que seria o salário, né? De uma pessoa que faz coordenação de produção, quanto que seria o salário aí por mês. Aí a gente faz isso em 4 vezes, 5 vezes. E aí, como são recursos de edital, não existe uma contratação de longo prazo para ninguém, né? Assim, Uhum. eu não tenho uma produtora. É isso, eu não tenho uma produtora que fica constante e aí eu vou pegando os recursos dos editais e pagando o salário das pessoas. Eu pego o recurso, contrato, algumas pessoas se repetem, mas como existe sobreposição de data, assim, de data não, mas de pré-produção, pós-produção de alguns eventos, eu não consigo trabalhar com a mesma equipe. Então eu tenho que ter equipes diferentes nos festivais. Então também não dá para ter um escritório por causa disso também, porque a pessoa se sobrecarregaria, ela estaria fazendo uma comunicação de dois festivais ao mesmo tempo, com assessoria de imprensa, com tudo, e isso até dificulta a divulgação, sair nas mídias, porque acaba sendo a mesma produtora que está fazendo o evento, aí eu prefiro separar tudo, assim, até a assessoria de imprensa é diferente, porque aí chega por caminhos diferentes, a gente consegue matéria em jornal, então também é uma estratégia de gestão ter equipe diferente, além de distribuir mais o recurso para as pessoas, não concentrar em uma pessoa só. Embora o recurso dê para pagar aí 3 meses de aluguel e comida, não dá para viver exclusivamente dos festivais, tem que ter outros contratos com outras pessoas durante o ano. E o único festival que me contratam também é via contrato, que é o Festival Estudantil de Teatro, que vai fazer 25 anos. Também via contrato. Esse é via contrato. Maravilha. E me diz uma coisa, você faz parte de alguma organização ou Mas e representação de classe, enfim, coletivos, etc. Diga, faço parte da Multicabo, aqui em Minas é Gerais. coletivo, né? Coletivo É Multicabo, né? coletivo Multicabo, que é das áreas técnicas. Multicabo MG. Isso. Tem uma rede aqui em Minas de festivais, que é a rede de festivais e mostras independentes das artes do corpo, que é quem a gente está conseguindo uma possível política voltada para festivais, assim, entendendo o festival como uma potencialidade de distribuição de recursos para artistas e técnicos que não têm o hábito de escrever projeto, prestar conta. E aí, através do festival, você consegue ter uma manutenção desses recursos, assim. A outra faz parte da Cooperativa Mineira de Trabalhadores do Teatro, e as outras duas instituições são latino-americanas, que é o Sinergia, que é uma rede latino-americana, Sinergia, que é uma Só um rede minutinho. Cooperativa Mineira. dos trabalhadores de teatro. Nossa. Só que a gente vai mudar o nome para artes cênicas, vai trocar a diretoria, a gente vai mudar. E o outro é É, Sinergia, você falou. Sinergia, que é uma rede latino-americana de festivais internacionais. E a última, que é de pensar mais de circulação e tal, residência artística, formação, que chama Corredor Latino-Americano de Teatro. Aí acabou. E a Ante, né, Cris? E a Ante! Mas é porque a Ante já é, né? Já o evento já é da Ante. Verdade, tem que falar também, né? Eu não posso registrar se você não falar. E a Ante. E a Ante. Perfeito, querido. Obrigada pela sua apresentação. Vamos fazer assim, gente, se todos estiverem de acordo. A gente passa pelas apresentações, depois a gente entra na discussão, tá? Porque aí a gente fica mais integrado. Tá bom. Então, obrigada, Cris, pela sua apresentação.
Eu vou convidar agora a Fabiana Couto para fazer a sua apresentação e depois a Flávia Furtado. Gente, que time lindo! É pequeno, mas é forte. Diga, Fabiana, vamos lá, querida. Vamos lá. Bom, eu sou a Fabiana Couto, sou paulistana, mas vivi metade da minha vida no ABC Paulista, onde lá fui apresentada para o rock and roll. Lá eu montei uma casa de rock e reggae, bar, que eu fiquei durante 18 anos, proporcionando todos os domingos banda ao vivo gratuitamente para o público. E aí eu montei o Volcana, que é uma casa de punk rock, hardcore, que ficava em frente ao Tropicália. E nesta casa eu fiquei durante 10 anos, juntamente com os últimos 10 anos do Tropicália, que eram um na frente do outro. Do Volcana nasceu o festival, que hoje eu sou produtora, o ABC Pro HC. É um festival voltado pro punk, pro hardcore, pro emocore, para novas tendências musicais, novas linguagens da música também. Por isso que eu digo que ele é um festival de rock e tecnologia. É... E tô na luta aí para manter o projeto sempre vivo. Ele vem se modificando com as novas linguagens, né? Ele sempre foi físico, agora também tem virtual. Com a pandemia eu tive que dar uma parada, estou voltando. E em relação às empresas, né, Ale, que Uhum. como foram eu expliquei tudo isso porque as formas de trabalho mudaram muito para cada comércio que eu tive, né, cada produtora. Então, no Tropicália, eu tinha funcionários, né? Eu tinha dois funcionários registrados que trabalhavam comigo durante a semana. Eu tinha contador, firma aberta, tudo certinho. E tinha os extras que trabalhavam final de semana. É, esses extras sempre me davam dor de cabeça, porque como acabava sendo sempre os mesmos, no final quando eles já não queriam mais trabalhar comigo, sempre rolava um processo, né? Um processo trabalhista. Então eu acabei respondendo aí a mais de 10 processos trabalhistas, é, bem injustamente, assim, porque você trabalha na noite, você é marginalizado, né? Você não é visto como uma pessoa que está ali trabalhando pelos vizinhos. Então, eu tinha muito cuidado ali das minhas relações com os meus vizinhos, de sempre deixar tudo limpo no final ali, para, né? Mas com os vizinhos eu sempre tive uma ótima relação, tanto que eu só fazia som de domingo, para não. Foi tudo combinado, né? Cedo, eu terminava cedo, mas sempre vivendo naquela corda bamba, né? Porque qualquer reclamação, qualquer coisa, a única coisa que fecha um estabelecimento, assim, é o bar, é a reclamação dos vizinhos, né? Então, sempre esse cuidado. Eu fiquei 20 anos, quase, 18 anos aí com o bar, então tinha uma relação ótima. Mas com os empregados era bem complicado, porque primeiro é difícil achar pessoas assim que encaram o trabalho da noite dentro de um bar a sério, né? As pessoas acham que estão ali Para trabalhando, podem beber, para. para, né? Então você acaba, como a gente, né, não era reconhecido, não tinha essas, né? Então ficava tudo a gente como proprietário era muito complicado, porque sempre é difícil manter uma relação do que é certo, do que é errado, porque a pessoa não tem a gente não tinha um parâmetro. Enfim, então eu acabei respondendo a mais de 10 processos trabalhistas, isso com o Tropicália e com o Volcana, que foram as duas empresas que eu tive aberta, que eu abria praticamente todos os dias, né? Então, juntando tudo isso daí. Depois eu acabei vendendo e fiquei só com o festival, né? Abri uma produtora, montei um escritório, uma salinha, e trabalhando com o festival. Não tive problemas com processos trabalhistas durante o período do festival, porque trabalhava Quantas com edições, Fabi, você já está? 20, mais de 20, mais de 20. No festival eu nunca tive problema trabalhista,
mas a gente tem problema em delegar as funções, né? Então, assim, é difícil a gente saber quem que contrata para tomar conta do som, mas também que vai tomar conta de receber o equipamento, mas que então, assim, eu no festival assumi 1.000 funções. Eu sou a curadora, eu sou a produtora executiva, eu sou minha contadora, eu sou minha advogada, eu que faço meus contratos, eu que recebo a banda quando a banda é internacional, mando alguém, mas eu que tenho que ficar ali no controle, né? Isso me sobrecarregou muito, demais. Nunca trabalhei com editais. Toda essa trajetória foi através de venda de ingressos. Nunca tive um patrocinador assim direto com grana, sempre parceiros que ajudavam com alguma coisa de troca de um stand, uma divulgação na rádio, que troca por poder entrar ali no festival, poder fazer matéria. Sempre foi muito assim, parcerias. É, então, assim, eu praticamente fazia tudo, né? Aí agora com a era digital, agora eu estou reformulando a minha cabeça, estudando sobre os editais, vou conseguir fazer minha primeira edição agora com a Lei Paulo Gustavo, através do edital, e estou sentindo uma dificuldade muito grande agora, no sentido, não é que eu estou sentindo dificuldade, eu estou preocupada com relação à prestação de contas, né? Porque agora inverteu tudo na minha cabeça, porque antes eu fazia, pagava as pessoas, tal, vendia ingresso, né? Eu era meu patrão, meu empregado, tudo junto e misturado, aquela coisa que a gente já conversou, né, em outros encontros. E agora, com a prestação de contas, está me dando uma pulguinha atrás da orelha. Como é que eu faço? Mas tudo bem, é um outro aprendizado. Mas vejo que tem muito poucas pessoas capacitadas para auxiliar a gente nessa questão da prestação de contas, né? Pessoas focadas, né? Nesse quesito aí que é tão importante para a gente não cair aí no meio do caminho, né? E acho que é isso. Acho que é isso, assim, em relações de trabalho foi isso. Eu não tenho garantia de nada. Agora, abri minha MEI agora, porque eu tive que fechar minha empresa da produtora na pandemia. Então agora eu retomei como pessoa física, e agora esse ano eu abri minha MEI, né? Então eu vou começar a subir aí de novo os degraus, até de novo ter a minha produtora novamente. É, Acho que é isso. Acho que é Maravilha. isso. Quais são as suas ocupações, funções, atividades profissionais? Você vive exclusivamente de rock? Então, eu optei por ter uma vida muito simples para poder continuar nesse sonho de viver de rock. Hoje eu vivo só de rock, mas assim, é complicado a gente pensar num futuro assim. Eu estou num limite já. O que que eu faço? Não dá para ficar assim, porque a gente não vê uma garantia, um futuro, igual a gente estava falando, uma previdência, um reconhecimento, que também é complicado até na família, às vezes, para mim, no meu caso, Com né? certeza. E ainda mais que eu tenho estudo, eu tenho diploma, né? Então, assim, parece que quando a gente tem diploma, a gente não pode viver da arte, Seu né? diploma é de quê? Sou engenheira química. Uau! Foi isso que me levou para o ABC Paulista, porque eu entrei na FEI, né? Aí a FEI fica ali em São Bernardo, que é a Faculdade de Engenharia Industrial, e ali o bichinho do rock me pegou, mas mesmo Que assim me ótimo. formei. Mas nunca quis trabalhar na área. Hoje até é legal por causa da sustentabilidade, que eu quero uma hora juntar o meu festival junto com os quesitos de sustentabilidade, então a minha faculdade está começando a fazer um pouco mais de sentido. Perfeito. E você é musicista também, Fabi? Eu canto, eu tive banda. Na verdade, eu comecei o festival porque eu tinha banda e a produção era péssima, sempre saía frustrada dos shows, porque nunca conseguia passar para o público né, tudo que eu queria na música, Tem a sempre ver com a aquela. banda Vulcana também? Não, 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 É o... não. Vulcana é uma guerreira viking e uma flor que ela dá no pântano. Pois é, aqui em Brasília tinha uma banda chamada Vulcanas, que foi para São Sim. Paulo, e aí eu pensei, gente, será que ela participou do Vulcanas? Então tá bom. Não, não.
É Eu tive produ... o foco, assim, o diferencial do festival é isso. Eu ofereço um palco perfeito, perfeito, assim, o palco, apesar de ser hardcore, de ser punk, coisas que eu não vejo em outros eventos de punk, acho que pode ser tudo podreira, tal. Então não, então quando a banda toca no meu festival, vê, uau, o som saiu, cada respiro, cada, né? Então isso que é o meu sempre foi meu diferencial por causa da minha essência, que também fui cantor, então sou canto, tal, adoro, mas não profissionalmente. Maravilha, Fabi. Me conta uma coisa, você faz parte de alguma organização ou representação coletiva, entidade de classe, sindicato? Não faço parte de nenhum sindicato. Faz um ano e meio que eu venho conhecendo os movimentos culturais, né? Então agora eu estou junto com o SP, SP Cidade da Música, que é o movimento da música da cidade de São Paulo, porque eu faço muito essa interlocução entre São Paulo, ABC Paulista e interior, principalmente São Paulo e ABC Paulista, que para mim é praticamente a mesma coisa, né? E Uhum. eu faço parte do SP Cidade da Música, da ANTE, né, agora, que eu tô fazendo parte, e estou abrindo estou me certificando, né, o festival como um ponto de cultura, que Ah, que ótimo! uhum, com esse novo pensamento, eu acho que ele é um ponto de cultura há tantos anos resistindo em prol do hard e do punk, enfim. Então, estou tendo esse entendimento, não só como festival, mas como milhares de outras coisas que acontecem antes de acontecer um festival, né? Porque um festival underground, para você juntar 10, 15 mil pessoas, que eu já fiz, ele tem que ter muita. Cada banda ali tem que ter muita história antes até chegar no palco, né? Para levar o pessoal e fazer a coisa acontecer, né? Furar as bolhas, né? Então, porque viver só do festival não dá. Você trabalhar 6 meses para um dia, né? Então você tem que ter as coisas acontecendo também, né? Antes do festival rolar. O festival deve ser só uma celebração de tudo que aconteceu anteriormente, né? Ao meu ver, né? Uhum. Perfeito, Fabi. É, E é assim, uma isso. última, uma última questão. Eu venho escutando, Ah, depois de anos todos de festival, que eu reencontrei o meu público mais velho, né? As pessoas que frequentavam o Vulcana. é, eu escuto muitos depoimentos das pessoas que falam: Nossa, eu só sou produtora musical porque eu tinha banda e tocava no Vulcana e vi que era possível fazer. Tem muitos locutores de rádio, muitos produtores de audiovisual, pessoal que trabalha ainda na música até hoje, que era a galera que frequentava lá o Vulcana, que viu o festival nascendo. Então, é uma relação, muito importante ter esse tipo de projeto para as pessoas verem que é possível, que existe esse mercado, né? Mas como ele é muito informal, né? As pessoas ficam muito inseguras de seguir. Mas eu fico muito feliz, assim, atualmente, de escutar e ver tanta gente que eu vejo no meio aí até hoje que me fala que só está no meio da música ou da produção porque frequentava o festival e foi inesquecível, entendeu? Então, esse é um ponto bem legal, assim, a cadeia produtiva, né? A motivação das profissões da arte, né? Acho que é isso. maravilha, Fabi, obrigada. Agora temos a Flávia, que entrou depois, e depois o José Luiz. Flávia, bem-vinda, querida. Oi, gente, tudo bem? Desculpa que eu tô com um cachorro aqui gritando. Eles sempre resolvem fazer isso, né? Na hora que a gente está com reunião. Nossa, eu queria primeiro parabenizar, assim, eu fico escutando vocês todos e dá um calor no coração, porque a gente é muito guerreiro, vocês são muito guerreiros, né? Fabiana, nossa, levar isso, todos nós, eu acho que somos muito guerreiros de tentar viver de cultura nesse país com toda a loucura que a gente tem que brigar, e eu me vejo também em muitas falas, né? Bom, meu nome é Flávia Furtado, eu atuo basicamente em São Paulo, mas atuo também, quer dizer, basicamente em Manaus, no Amazonas, que eu sou diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera. Eu estou lá há 20 anos, mas moro em São Paulo, então também já trabalhei
em teatros aqui de São Paulo, em Minas Gerais, enfim. Mas o festival é uma coisa completamente diferente. E eu sou super defensora de festivais também, porque eu acho que os festivais potencializam muita coisa da economia criativa e eles são muito formadores do mercado. Então, assim, a gente ali durante os festivais, você cria postos de trabalho e você acaba sempre formando e capacitando mão de obra local e Sempre. tal. Já fiz festival de ópera também em Minas Gerais, em Ouro Preto, e eu tenho por norma sempre contratar o máximo possível de gente do local, né? Então, mesmo quando não tem experiência, eu levo uns e contrato um monte do local e a gente vai formando. E os festivais também têm a outra questão que impulsiona muito o turismo, né? Porque você concentra a programação artística e isso dá um impulso para o turismo, então todo mundo sai ganhando. Mas, enfim, seguindo aqui, até pela temática da sala, que são as relações de trabalho, no meu caso, é bem confuso e tem um pouquinho de tudo. O Festival Amazonas de Ópera, ele é um projeto também com a Secretaria de Cultura. Então, eu tenho alguns funcionários, eu uso toda a estrutura da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e o Teatro Amazonas. Então, ali tem não só CLTs, que são alguns que têm carteira assinada, tem os que são funcionários públicos que fizeram concurso, e tem os que eu contrato. Então, tem todas as três maneiras. E aí dá uma confusão. CLT, repete para mim. CLT, tem CLT, que é carteira assinada, né? Funcionários públicos que fizeram concurso, Só me diga que eu estava e, anotando os, certo. e contratados que eu contrato, que aí é por tempo, é por período, né? Que não tem como assinar carteira, porque não dá nem o tempo para assinar carteira. É, cada um tem um tipo de problema. Por exemplo, o CLT e funcionário público, às vezes, funcionário público, então, tem aquelas. Trabalhar de 8 a 5. Que técnico que trabalha de 8 a 5, gente? Não existe. Então, às vezes, ou eu não consigo usar eles, ou consigo usar mal, porque também você está ensaiando um espetáculo, você precisa ensaiar à noite, você não adianta eu ter um técnico de dia que está no ensaio que não vai estar à noite para operar o espetáculo. E aí à noite chega um novo. Então, não existe. Então, assim, isso gera um monte de confusão. Por nós não sermos, o nosso fazer de trabalho não é previsto num funcionalismo público. A gente tem que trabalhar fim de semana, tem que trabalhar em outros horários que não de oito a 5, enfim. O CLT também, mas é mais flexível, eu acho, às vezes, porque aí você pode negociar, né? E os que eu contrato, aí tem um outro tipo de problema, que acho que em alguma das nossas conversas eu até falei um pouco. Por exemplo, no Amazonas, a gente fica entre as duas coisas, né? Você tem que contratar a pessoa, fazer contrato, né? Fazer um contrato de trabalho que seja por período, mas às vezes o técnico, e eu quero trabalhar com as pessoas da periferia, eu quero dar oportunidade, capacitar mão de obra para a periferia, justamente para pessoas que não têm oportunidades na Zona Franca, por exemplo, em outros casos, e às vezes essas pessoas estão num nível de informalidade tão grande que não tem CPF, não tem CEP, então eu com a Ciene, com a diretora da Central Técnica lá, uma vez ela falou, Flávia, vamos então fazer MEI para todo mundo. Tinha gente que não tinha endereço, então não Nossa, tinha como fazer MEI, entendeu? E aí você fica assim, então eu não vou trabalhar, vai de novo, eles vão ser marginalizados e a gente vai deixar esse pessoal à margem, ou você vai acabar, enfim, não, então não vamos fazer com MEI, vou fazer um contrato temporário, um contrato assim, é muito complicado, porque e a gente quer ajudar. Uma das coisas do festival é justamente capacitar a mão de obra e trabalhar com essa
população que já é adulta, já não teve acesso à população, à educação formal, desculpa. E então, assim, a legislação, às vezes, também a gente precisaria de ter um olhar específico para a gente solucionar problemas que são muito reais em periferias de cidades do Brasil. Eu estava até vendo um ranking outro dia, que as cidades mais favelizadas do país são justamente Manaus e Belém do Pará. E aí tem um ranking lá. Rio de Janeiro é a Nossa, não 10ª. sabia. Primeiro lugar, primeiro lugar estão duas cidades, as duas capitais do norte do Brasil. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque se a gente quer chegar num nível de desenvolvimento social, né, com a população horizontal, a gente precisa entender que as legislações têm que ajudar. E às vezes, não só as legislações não ajudam, como um grande problema e um desafio é porque nós somos fiscalizados, né? A Fabiana até falou de prestar contas, é claro, a gente trabalha com Lei Rouanet, eu não só trabalho, a secretaria paga um pedaço do festival, mas outro pedaço é Lei Rouanet. Mas, então, assim, você tem que prestar contas. E, às vezes, na prestação de contas, você pode ter um problema sério, porque você está querendo ajudar e contratar um técnico, entendeu? Que não teria como. Então, assim, é muito intrincado. E a própria Secretaria de Cultura, já tive reuniões com a Secretaria de Cultura que eles me falaram, Flávia, a gente não pode fazer isso porque o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, não aceita. E aí o Tribunal de Contas do Estado vai em cima da secretaria e eu nem sabia disso. O secretário, quando você é nomeado para esses cargos, ele também responde no CPF dele, É, né? Então, assim, é muito enrolado, gente, e a gente precisa desenrolar isso, porque é isso, a técnica é fundamental para a gente poder fazer mobilidade social, para a gente fazer inclusão social. A gente tem cidades, e o Brasil ainda precisa muito disso, a cultura, para mim, eu tenho super a pauta da economia criativa, a gente, nós movimentamos a cadeia produtiva, não existe turismo sem a gente, turismo só vem de meio ambiente e cultura. Então, assim, não adianta botar dinheiro no turismo se não está botando dinheiro na gente antes, entendeu? Então, é muito complicado isso tudo. Esses são os grandes desafios, e a minha realidade lá é muito confusa por causa disso tudo. Mas, enfim, eu fico super. A cada edição, são 25 edições já do Festival Amazonas de Ópera, e esse ano nós não tivemos festival por causa da crise, e o governo acabou não querendo meu botar o dinheiro. Deus. E outra coisa é essa instabilidade institucional que a gente tem com os nossos festivais. Eu acho que a gente tinha que ter os festivais de históricos assim do Brasil. Gente, 25, 20 anos aqui, ou tantos Pelo amor. festivais, isso tinha que ter financiamento público certo, entendeu? A gente não só forma, como tem um monte de gente que conta conosco Depende, para né, fechar o ano. Flávia? É. Então, não sei se eu falei tudo que você ia perguntar. Falta você me contar da sua ocupação, funções, profissão, atividades profissionais. Me contar um Olha, pouquinho de como sempre, você. de mim, eu sou formada em comércio exterior, sou musicista, sou pianista. Acabei, quando tive a crise com o instrumento, acabei caindo, não queria fazer mais nada na vida, e fui fazer comércio, nada na vida de cultura, né? Fui fazer comércio exterior, mas não consegui não fazer nada com cultura. E aí foi quando eu fui para a produção. E ali eu fiz, olha, no festival, durante 18 anos, eu fui a stage manager, a diretora de palco de todas as obras. Olha, Eu me considero técnica também. Eu sou gestora, sou produtora, assistente
não de comunicação, mas enfim, quem lidava com tudo que era jornalista era eu, nacional e internacional, porque eles ninguém falava inglês lá na secretaria, era uma confusão, então assessora de imprensa, é, assistente de direção cênica, eu fazia muita assistência de direção cênica para os diretores cênicos, e enfim, acho que é isso. Demais. Que história. Tudo isso eu fazia. Eu dormia 4 horas por noite, gente. Eu parei de comecei a parar de fazer quando eu tive filho. Aí eu falei, não dava mais para ficar o tempo inteiro Aí a primeira coisa que eu deixei de fazer foi assistência de direção cênica, porque tinha que ficar nos ensaios horas e horas. E aí fiquei fazendo o resto e foi indo, né? Fazia a gestão financeira de todo o festival também. E a Acaba gente que a vai gente seguindo. acumula várias funções, né? É, é. E como funcionária, você é funcionária pública, né? Não, não, não. Eu Não? sou completamente independente. E você vê, estou lá há 20 anos e assim, de novo, não tenho segurança nenhuma. E quando esse ano, por exemplo, não teve festival, não ganhei nem um centavo. Apesar de trabalhar o ano inteiro e Para o continuo trabalhando, festival. porque não tem festival do ano que vem. Então, isso é eu tenho, eles fazem um contrato por ano comigo ali para o festival. E aí me pagam, e aí o resto eu trabalho na fé, entendeu? Então é bem complicado. Nossa, eu achei que pelo menos a sua situação era melhor que a nossa. Né? A gente vê, pô, um festival de ópera, movimenta aí, cara, só de backstage umas 200 pessoas, mais não sei quantos músicos, artistas, dançar. Não. São 678 postos de trabalho no festival, isso é mais do que 8 setores da Zona Franca de Manaus. É um Nossa. mundo. E com tudo isso, com tudo que eu tenho de levantamento de impacto econômico, social, é, é muito difícil, porque a gente ainda vê, esse ano, por exemplo, a gente viu que, enfim, se às vezes o governo que não acha, não gosta, isso aqui está sendo gravado, né? Eu não posso falar É, mal do governo. mas ninguém, só os nossos que vêm. Tá bom. E aí não quer fazer e não faz, entendeu? Se o governador não quer fazer, não faz. Enfim, Entendi. Ai, é, Flávia, obrigada pela sua primeira participação. Primeira participação hoje, né? Que a Flávia já é nossa. Mais uma vez, obrigada, Flávia. E eu vou obrigada a você. convidar o José Luiz para fazer sua apresentação. Gente, só uma coisa, se Ah, isso aqui pode vazar de eu falando mal do governo, pelo amor de Deus. não vai, não. Qualquer coisa eu peço para editar. Sim, por favor. E se alguém falar que eu falei, eu vou negar até a Pode morte. deixar. Não falou nada. José Luiz, bem-vindo. Você quer participar? Você está por aqui? Bom, José Luiz, se você quiser participar, é só você abrir o seu microfone, sua câmera, está convidado ou convidade. Bom, pessoal, então, quando o. Vou chamar ele de Zé Luiz. Zé Luiz não se manifesta, eu vou chamar vocês para a gente, então, começar. Começar não, né? Para a gente dar uma organizada aqui, para a gente. Eu vou dar uma lida, mais ou menos, em algumas dificuldades, alguns desafios que a gente apresentou, passar da fala de vocês lá para os desafios, e se vocês quiserem complementar, vocês vão complementando junto, tá bom? Vamos lá, vamos começar com Cris. Cris, vamos lá.
Cris, para você, Sim, quais eu tô aqui, eu são, tava com o microfone fechado, sem querer. Cris, para você, quais são os maiores desafios que você. Gente, vamos para a solução, são 8h20, né? Eu já posso sugerir, assim, Desafio, a partir do que eu ouvi, desafio e solução. Tem que assim, contribuir no como meu quiser. caso, Ah, o maior desafio é a remuneração mesmo, a remuneração digna das pessoas e a continuidade dessa manutenção por causa de como são os formatos dos editais. Uma das coisas, remuneração e a, digna das pessoas, qual era o outro, perdão? e a manutenção dessa remuneração, né? Aham, Enfim, eu não tenho esses problemas com as pessoas que eu contrato e tal, porque pagam um valor digno dentro do que é possível e tal, e são contratos temporários, é só para o evento, então é contrato MEI, está dentro da lei da prestação de serviço, então eu acho que o meu maior desafio é o recurso mesmo. certo. Mas se quiser, eu já posso dar sugestões todas do que Pode eu ouvi até também. agora. Eu acho que um dos problemas que a gente tem em relação aos técnicos de teatros públicos em geral é que tem vários são terceirizados, não tem concurso, então tem que ter concurso público. Os que são concursados, é importante que tenha uma mediação do Ministério da Cultura junto à Secretaria Estadual, as secretarias municipais que têm teatros públicos, deve ter isso mapeado Perdão, mediação da Secretaria de Cultura ou do Ministério da Cultura que você do falou? Ministério da Cultura em relação às secretarias, porque, em geral, a Secretaria de Cultura é quem abre o concurso para os técnicos trabalharem no teatro. E aí o problema é no formato do concurso, assim. Então, se o técnico, dependendo dessa carga horária de trabalho, vai embora às 5 da tarde, é porque não tem, o formato do concurso já foi feito errado, assim. Então precisa esse já existiu, mas assim, próximo, eu acho que é tanto um incentivo para fazer os concursos, para acabar, tirar essa terceirização, que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a maior parte dos técnicos são terceirizados. Teve um concurso em 2006 e não teve, 2006, 2008, acho. E não teve outro concurso até hoje, assim. Então, o salário é precarizado, enfim. Peraí, vamos por partes. Sobre a realização de concursos públicos, seria para os próprios da Secretaria de Cultura? Para os técnicos que vão trabalhar nos teatros, né? Pensando no nosso É. recorte. Então, posso colocar. É, Mas quem puxa esse concurso é a Secretaria de Cultura. sim. Eles Não, vão estar alocados dentro da só para a gente secretaria. completar a proposta, né? Realização de Aham, concursos públicos para os técnicos dos teatros e espaços culturais? isso. Os centros culturais daqui é horrível, porque a galera vai embora às 5 da tarde. Vários centros culturais não têm técnico. Enfim, essa é a realidade que a gente conhece. Então, acho que uma mediação do Ministério da Cultura junto das secretarias é para realizar esses concursos, entendeu? É tanto fazer a politicagem aí para acontecer, quanto orientar a secretaria qual que é o melhor formato. Qual que é o melhor, como que é o cargo que precisa ser criado nesse concurso? Qual que é a remuneração? Qual que é a carga horária semanal? A estrutura de qual é o cargo que vai ser criado? É importante uma mediação do Ministério da Cultura, assim. Então, isso é uma sugestão. Uhum. É, a outra, aí eu não, assim, não sei exatamente se entra na nossa área, na área aqui da técnica. Mas uma coisa que a gente está tentando fazer aqui em Minas não é igual a Flávia falou assim de os festivais de longa data ter garantido. A ideia é que os festivais de longa data a gente tem tipo alíquotas acima de 5 anos, acima de 10 anos, acima de 20 anos. O acesso ao recurso que você tem é garantido
por 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Você tem um tempo ali e depois isso pode ser renovado ou não. E aí, obviamente, quanto maior a longevidade do festival, maior são a quantidade de anos que ele pode. E isso afeta a técnica no sentido de que você vai conseguir ter uma remuneração digna e constante para essa equipe, né? Você sabe que eles vão ter trabalho o ano que vem, porque os técnicos que vivem desse tipo de contrato de festival também têm uma insegurança muito grande. Não sabe se o ano que vem vai ter o festival ou não, né? E talvez, Cris, tem uma questão, eu não sei, isso acontece comigo, com o meu festival, que às vezes ele custa 2 milhões, às vezes custa 4, e aí isso também acaba influenciando no quanto que eu consigo pagar, não só para os artistas, como para os técnicos. Então, assim, a gente ter uma segurança de que você vai ter um X de verba por ano, dá até uma garantia que você vai poder pagar dignamente os seus técnicos, porque Uhum. oscilação de dinheiro enorme que às vezes os festivais têm para se manter ativos durante os anos, acaba que a gente também, todo mundo sofre. E claro que a técnica também sofre. E acho que também não sei qual que é o nome se é tratado. Como é que a gente pode arredondar essa proposta aqui? Não, é financiamento de festivais dividido por tempos de existência. Financiamento público Isso. de festivais de Por longa tempo de data? existência. Não, por tempo de existência. Tipo, o festival que tem 5 anos, ele consegue de ter 2 anos. O que tem 10 anos consegue ter, sei lá, 4 anos. Por tempo de existência. Por tempo de existência. Um recurso plurianual garantido. Tem que garantir a existência a longo prazo, né? Está Eu tenho uma falhando. carta eu tenho uma carta pronta que dá todos os exemplos e como fazer isso funcionar, que é o que a gente está tentando fazer aqui em Minas. E por último, a última sugestão, aí em relação à dignidade dos trabalhadores da área técnica, é a gente ter algo ali que vai garantir que esses trabalhadores não vão trabalhar mais de 10 horas por dia, vão ter o garantido transporte de retorno para casa quando terminarem o seu turno de madrugada. Acho que assim, é respeitar a carga horária, ter garantido o transporte, o translado para sua casa, garantido alimentação, garantir alimentação digna durante o evento, banheiro, água, sabe? Tipo assim, uma cartilha do Mas isso básico, das é necessidades que. desafio. Qual seria a solução para esse desafio? Não, o desafio é garantir que vai ter água, garantir que vai ter banheiro, garantir que vai ter. É isso. Mas qual É, é a solução para isso? Você acha que a gente os teria que festivais terem a fazer obrigação, os um festivais terem a projeto de obrigação de fazer lei? isso. Um Oi? projeto de lei que obrigue os Pode ser, festivais? eu não sei. Então, é isso que eu não sei o Uma. que é o melhor caminho. Talvez, Se o talvez melhor é um vincular, projeto. desculpa. Oi? Eu ia Bora. sugerir Ah, vincular isso para os festivais terem acesso a esses recursos plurianuais garantidos, que o festival, que isso seja uma contrapartida, Ah, pode ser. que Pode ser eles uma sejam boa. obrigados a, a oferecer transporte para os seus técnicos no final dos espetáculos, oferecer comida, oferecer, entendeu? Que isso Água, seja banheiro, contrapartida para o festival estar apto para manter esse patrocínio no longo prazo. banheiro, sabão para lavar a mão, ter onde lavar a mão, nossa, que sonho! porque não tem nem onde lavar a mão, aí chega a marmita, enfim. Eu acho que esses pensamentos desses cuidados
Eu acho que pode ser por aí. É por isso que assim, eu não sei se é um projeto de lei, se é uma cartilha, qual que seria o melhor formato, sabe, Ale? Ah, aham. Mas eu acho que isso é algo que Volta então para mim sobre o que seriam essas contrapartidas obrigatórias: garantia de carga horária justa, banheiro, fornece... banheiro digno. é, De banheiro digno, água, água, alimentação alimentação. saudável, sei lá, É, pode alimentação parecer bobo, né? saudável, Porque quando eu comecei, eu só área, comia área, pizza. área de sombra para descanso. Ficou Sonra, Obrigada. imagina. Sombra para descanso, é, Área de sombra para alimentação. ambulância. Posso complementar? Pode, ambulância disponível em caso de Na acidente. montagem e desmontar, da montagem à desmontagem do evento, que o povo acha que o acidente só acontece com o público, né? Uhum. É, garantia de transporte seguro para casa ao final do evento. É, Eu acho que acho é que por coloca aí. lavar a mão, papel higiênico. Não sei se precisa colocar isso, porque banheiro digno eu entendo que inclui poder lavar a mão depois de usar o banheiro. Eu acho que é isso, assim, as minhas sugestões a partir do que eu ouvi e dos desafios que eu enfrento e que meus colegas de trabalho passam em outros eventos, assim. Perfeito. Fabi, Sim. você conta para mim. Ai, eu acho assim, a garantia Bora. de continuidade, né? Com certeza. É, Está falando de equipamento. desafios? Desculpa. É, Soluções? não, Prim- opa, Pode oi. falar, desculpa. É, Agora. não, as dificuldades, né? As dificuldades que a Uhum. gente enfrenta seriam a garantia da continuidade, porque a gente faz um evento e não sabe como que vai ser o próximo, né? Eu acho que se a gente tivesse os equipamentos, tanto de prefeitura quanto do estado, em condições de uso, né? A gente já poderia também fazer muita coisa, de ter os equipamentos funcionando. Equipamentos que você diz são Tanto os próprios, né? equipamentos por exemplo, fábrica de cultura, parques da cidade, mas também com os equipamentos, né? Os equipamentos funcionando para a gente poder Equipamentos utilizar. culturais. Os O equipamentos. Ale, se puder incluir Equipamento ali, equipado ficou feio. Ah, não, além disso, os equipamentos funcionando, que os equipamentos atendam os requisitos de segurança, porque quase nenhum teatro público tem linha de vida. é verdade. Nenhum. Aqui em E uma Brasília só tinha Funarte, agora não tem mais Funarte. e que tenha acessibilidade e que todos atendam os requisitos de acessibilidade. Não tem nenhuma cabine de luz no Brasil que uma pessoa com cadeira de roda consegue entrar. Só consegue acessar em espaços multiuso onde a mesa fica lá embaixo. Então vamos juntos. Vamos lá. Com infraestrutura. Opa, infraestrutura adequada, é, Aí a minha sugestão é que atenda os quesitos de segurança e acessibilidade. que atendam os quesitos de segurança e acessibilidade. Para técnica, porque para o público tem, né? Nem sempre.
Não, mas quando tem a rampa, sabe? Eu vou botar técnica e público, então. É, Tá. todos, né? Mas É, É, com infraestrutura adequada, equipamentos, como é que a gente pode falar? com os manutenção constante, alguma coisa assim? Equipamentos que sejam, né? Porque a tecnologia muda muito, enfim, com Ah, que sejam equipamentos atualizados ou... atualizados, com com inovações. manutenção adequada. Manutenção e armazenamento, porque também tem lugar que não é pensado onde que guarda o equipamento, por isso que estraga. E armazenamento adequados. Mais alguma coisa? Aí a solução para isso, né? Tem mais um monte de coisa, né? Aí no caso dos editais, que a gente, no caso das verbas, teria que ter os cargos mais definidos do que é preciso para se fazer um festival, né? Tipo, uma linha de pensamento, porque não é tão diferente um do outro. Então, é muita coisa. Então, eles querem que a gente faça um festival com 50 mil, 100 mil, né? A gente fica trabalhando no desespero, pedindo ajuda para o pessoal. Ai, vamos encarar essa comigo, vamos vir de novo. Ai, pô, vamos de novo tentar, sabe? Então, e reconhecer que, como a Flávia falou, como a gente é capaz de potencializar, né, o trabalho, vários cargos, né? E tem que ter esse entendimento que um festival não é ali o palco só acontecendo ali naquela hora, né? São várias linguagens, várias. Hoje em dia tem a parte da gravação, porque você faz um evento hoje, não tem mais como você não gravar para a posteridade, para estar no canal do YouTube, né? Para outras pessoas poderem acessar. Então, aí isso aí já gera o dobro do valor de você montar um palco. Hoje em dia, você faz o festival, são três valores, né? É o valor do palco, é o valor da gravação e é o valor do streaming, que seria legal também, né? Passar ao vivo. E não dá para você conectar um no outro. Porque cada um precisa de um técnico, eu preciso do técnico para gravação, eu preciso do técnico do streaming, eu preciso do cara para mixar o que está sendo gravado para passar no YouTube. Quer dizer, nasceu ali, né, no YouTube, nasceu no streaming. Eu acho que é ter essa visão maior do que significa um festival. A gente ocupa todos os hotéis, né? Aéreo, ônibus, merece um olhar diferenciado. Não é um show, não é um evento, não é uma peça, né? É um festival, né? São várias coisas envolvidas, vários network que acontece ali. Eu acho eu acho que o governo teria que participar mais mesmo, como um parceiro mesmo, né? Não tem preço isso. A gente tem que trabalhar dignamente, não tem preço. Quanto vale? Não sei, uma experiência inesquecível na vida de uma pessoa, né? Quanto vale? É uma coisa inesquecível. Cada festival é uma experiência inesquecível. Eu digo que o festival é uma banda que tá. Por mais que eu planeje, ele só vai rolar lá no dia mesmo, que eu vou entender a energia, o público, se o dia tá quente, se o dia tá frio, se choveu, se não choveu, se teve greve de ônibus, se não teve, né? Então, no festival é uma coisa que acontece ao vivo, ali, né? Aconteceu. Então, tem que ser gravado, tem que ganhar bem para fazer o negócio, porque não é para qualquer um. Certo, vamos juntos aí, então, dar uma elaborada nessa proposta. Né? O governo participar mais significa, na verdade, a gente criar. Porque é isso, né? Os editais estão cada vez menores, né? Em vez dos Então, valores aumentar, eles diminuem. E aí pois é. acaba que a gente precariza o que a gente quer fazer acontecer, eu entendo totalmente. Mas agora, na verdade, não é o governo precisa aprender com a gente como se faz, em quais
Por isso que eu dei aquela Você respirada. falou as É, funções mínimas para se fazer um evento. O que é necessário, né? Eu acho que a gente, não sei, talvez O uma lei governo, geral de eventos, sabe? Para o que o governo tem governo. que entender que ele Diga, tem que Flávia. ter pequeno, médio e grande. Ele está muito focado só na capilaridade. Eles querem chegar na ponta da ponta da ponta, mas a ponta da ponta da ponta não é cadeia produtiva. Não forma cadeia produtiva. Se você faz um edital de 50 mil, gente, o que a pessoa vai fazer? Ela não vai contratar camareira, não vai contratar o técnico disso, daquilo, daquilo. Com 50 mil você não Não, paga nada, você tem que pagar o artista, talvez um câmera para poder filmar ali, e só. um técnico para fazer tudo, Isso às não vezes cria nem isso. mercado, gente. não, Isso não é mercado, não é criar eu, mercado. eu vou fazer a festa de 20 anos do festival com 50 mil reais, dali Paulo Gustavo. É uma Tipo, vergonha. chamei todo mundo, falei, gente, vocês querem fazer acontecer? Ah, a gente quer, né? Mas, sabe, fico É sempre. por amor a você, né? Aí eu tenho que esperar o horário do que a pessoa pode me atender, do que a minha amiga do marketing pode, que horas que ela vai poder fazer um negócio para mim, que horas que o outro vai poder fazer. E aí vai acumulando tudo em cima da gente, entendeu? Porque a gente quer fazer acontecer. Então tem que ter um outro Haja entendimento. sanidade, né? Haja amor, haja Haja fé. amor. Eu acho que o governo, acho que a gente tem que brigar por ter editais específicos para projetos de médio e grande porte, É, que são estruturantes, que são impactantes da economia e do mercado de trabalho, porque os projetos de pequeno porte não têm alcance de cadeia produtiva, de e outra, empregabilidade. eu acho que a gente poderia entrar como um patrimônio material mesmo do que a gente faz. Porque o meu festival não é patrimônio material, só eu faço ele há 20 anos desse jeito, né? Eu acho que tem que entrar numa outra linha de raciocínio de shows e eventos, igual você falou, Flávia, da cadeia produtiva, com certeza, Outra entendeu? coisa que o governo precisa entender, gente, o governo precisa criar políticas setoriais. Eu acho que isso é o que está faltando mais, porque o governo ele tem política DEI, que é a política de inclusão. A de inclusão ela perpassa todas as outras. Mas uma política de inclusão por si só, ela não é uma política setorial. Política setorial é estruturante de setores. Então, a gente precisa de uma política setorial para festivais no Brasil, Boa. uma política setorial para a música, precisamos de políticas setoriais, porque aí uma política setorial vai pegar os festivais, por exemplo, do Brasil, e vai falar assim, tá, festivais, precisamos ter os pequenos para a gente impulsionar, para a gente criar, depois os médios que já estão na estrada e os grandes que já estão há 20 anos aí na praça. Vamos impulsionar esses Exatamente. que a gente não consegue fazer mais pelo mercado, porque está todo mundo na UTI, gente. Estamos todos na UTI. Eu não tive festival esse ano, Eu Não, só é não um entendeu? sei se absurdo. setorial é a melhor palavra, porque o pensamento de política setorial ela existe desde muito tempo, mas o setorial é Mas não teatro, tem política dança, setorial. não, Mas eles não Existe têm líder. colegiado setorial? Não, não tem. tem, uai, a Funarte faz isso. A Funarte tem um edital específico de teatro, edital específico. Isso, Ela é isso não é, incipiente, isso mas não é não Não, tem para política. festival. Edital não é então, política. é. Não, eu concordo com o que vocês estão falando. Eu só acho que talvez usar outra palavra que não setorial vai evitar que respondam que já existe. É só isso. Política específica para festivais. Acho que não precisa colocar setorial, é só isso. Não, mas é porque Pra, tem que pra, ser pra... específico para Eu uma acho que tem que ser política políticas setoriais estruturantes, porque o que edital não é política não estruturante de é. nada. Você vê Não, o eu edital do concordo. hip hop. Olha o edital do hip hop. 300 vagas. 3.000 pessoas concorreram. Do que vão viver essas 2.700 e mais as É, 50.000 que nem se atreveram a concorrer num edital? sim. Né? Essa não pode ser
É isso. A gente precisa de uma política estruturante para que o setor sobreviva também na lógica capitalista, Claro, ué, né? vê se o Ninguém paga ingresso trabalhador. hoje em dia, ninguém sabe. Então, a gente, Gente, é isso. A gente formação não de consegue. plateia é política estruturante. Formação de público. Exatamente, sabe? É, A formação de público é uma discussão que eu estou levando aqui em Belo Horizonte, que é a gente só pode discutir formação de público depois que discutir o transporte público. Porque não tem como discutir formação de público se as pessoas não têm como chegar no evento. A pessoa tem o direito de desfrutar do evento que acontece no centro. Ela tem direito de desfrutar do evento que acontece do outro lado da cidade. E aí, essa ideia de acessibilidade, descentralizando os festivais, descentralizando as ações, isenta o poder público de resolver o transporte. Que a pessoa não vai para o centro por causa do preço, porque não tem ônibus, porque não é seguro voltar à noite. Então, quando ele vem com esse papo de descentralização, eu falo, tá, e o transporte público, você garante? Só que mas isso não essa é não é uma federal, né? discussão. Isso é municipal. É, não É, cabe aqui porque tem eu concordo, mas se a gente vai entrar nessa questão, a gente vai abraçar uma causa que não é nossa, né, agora. o direito à cidade ele Não, é é super municipal. importante, né? Mas a gente não vai ter ninguém dos Braço. transportes para apresentar isso agora. Eu É acho que agora. isso pode entrar como uma indicação para outras propostas depois, para antes. E, Posso colocar e- aqui, uhum. E, e hoje mas existem outras linguagens também. Existem os festivais online que estão bombando aí, né? Os festivais. Então não é só físico, tem outras linguagens que vão aparecer também. O festival é como não importa se ele é físico, importa tudo que ele agrega ali, né? Tudo. Eu fiz o festival online e fiquei abobada com o alcance. Eu peguei banda do hardcore do sertão do Sergipe, assim. Se eu tivesse mais equipamentos, tipo, pessoas para editar, estúdios parceiros, nossa, foi incrível a experiência. Gente que eu nunca conheceria me mandou material, porque o festival era online, entendeu? Então, maravilha. é pensar fora, Quando eu assim, fazia a curadoria do Festival Porão do Rock aqui em Brasília, que eu fui, né, curadora do festival 20 anos, fui coordenadora, a gente recebia, abria, né, o edital de inscrição, a gente recebia 5.000 inscrições do Brasil inteiro. lindo, né? Cara, Gente, diga, Flávia, desculpa. tem mais duas coisas que eu queria sugerir. Uma, rever todos os limites para técnicos, aliás, para tudo, para técnicos e artistas da Lei Rouanet. Os limites lá que a gente pode pagar para técnicos são ridículos. A gente tinha que poder botar mais dinheiro ali para poder pagar para as áreas técnicas na Rouanet. Eles tinham que permitir a gente pagar bem as pessoas. Não ficar Uhum. achatando que a gente não pode porque é dinheiro público. Se é isenção, gente, isenção fiscal, todas as áreas têm. O dono da fábrica lá da Peugeot, da não sei o quê, do automobilismo, está milionário e ninguém fica enchendo o saco quanto que ele ganha, quanto que coisa, e recebe de dinheiro público. Eu acho que essa é a justificativa mais irritante do mundo. Ah, porque é dinheiro público? E a gente não pode ganhar bem? Então, É, rever as áreas técnicas da Rouanet. E outra coisa, precisa juntar Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho, e precisa juntar os tribunais de contas, não sei como é que chama, sem os tribunais de conta, não adianta a gente combinar com o Ministério do Trabalho e com as secretarias de cultura, porque o órgão que fiscaliza são os tribunais de contas, municipais e estaduais, e aí eles vão em perfeito. cima e não conseguem fazer nada. Então, não adianta combinar entre Ministério do Trabalho e Ministério da Cultura, Isso é ou TAC, né, Flávia? É não, é termo de ajuste tribunal. de conduta, não é não? Eu não sei, eu sei que Que é são sempre os Ministério tribunais de contas. Público, Tribunal e Executivo, Judiciário e Contas, né? Sim, sim. Sem o órgão público que fiscaliza a cultura e o trabalho, não adianta que não vamos sair do lugar, entendeu?
Então, E se outra, não chama. nós também, produtores, termos, né, cargas horárias também, para a gente também se basear, né, se balizar o quanto vai ganhar e quantas horas vai trabalhar para fazer um festival também, não só a técnica, né? A gente Sim. sempre esquece da gente também, ter também uma. Não, eu sempre coloco a produção também junto com a técnica, com. Eu sou tudo, então nem sei. A gente nunca faz só produção. Nunca faz só produção. Quer dizer, você pode até fazer 10 produções diferentes, né? Porque quem começa, quem escreve, faz o pensamento da logística, faz o pensamento da técnica, faz o pensamento do artístico. No final, no último mês, você contrata alguém para operar, né? Ai, ai. Mas bora lá, vamos aqui. Ver solução junto aos tribunais de contas, Trabalho e cultura. E Ministério juntar os três. do Trabalho e da Cultura sobre o. Como é que a gente coloca aqui? Para estabelecimento de cachês dignos? Não, para estabelecimento das regras não só de limites, mas de como contratar, de como pagar, de tudo isso, gente. Inclusive dos editais, porque, por exemplo, a Fabiana estava falando de edital e de prestação de contas. Quem, na verdade, as secretarias quando pensam no edital, pensam na prestação de contas de acordo com o Tribunal de Contas. Eles vão querer, não com o que é bom, com o que é não é nem digo bom, mas digo o que é lógico no nosso mercado de trabalho, entendeu? Quem tá Também não tem ninguém lá para explicar para gente como que a gente presta conta. Eu fui lá na minha prefeitura e falei, a gente não sabe. Sabe, porque o tribunal, gente, o Tribunal de Contas é que fica enchendo o saco. Eu já tive que prestar conta, tipo, você estava fazendo treino com EVA. EVA, você precisa de leite para moldar o EVA. Aí eles começaram a encher meu saco, questionar por que eu tinha comprado leite, litro de leite. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso vem do Tribunal de Contas. Então, assim, as coisas vão. Aí vai tomando, e no final, se você não pode ter. A gente não pode ter uma prestação de contas não aprovada. E é ridículo você não ter uma prestação de contas não aprovada por causa de 2 litros de leite. Entendeu? Meu Deus. Então, isso estou dando um exemplo, tem milhões de exemplos. E aí cai em cima de quem? Quem é o produtor? Quem é o diretor aí do festival? Quem que é o produtor? Nossa. E é por isso que eu falo que a responsabilidade tem preço também, que o produtor tem que ganhar pela responsabilidade. Com certeza, com certeza. Exatamente. Né? E é isso, às vezes a gente recebe 30, 60, 120 dias depois, né, Flávia? E é a gente que arca com cada um. Olha, cadê? Não, é porque é dinheiro de patrocínio. E aí, primeiro tem que prestar conta, depois tem que mandar relatório, depois tem que não sei o quê, depois tem que aprovar a conta para poder receber. Gente. Quem está julgando a gente, é um funcionário do Tribunal de Contas. No final das contas, é alguém do Tribunal de Contas que está enchendo o saco do pessoal da secretaria, que vão ficar vendo pelo em ovo que não faz sentido nenhum, entendeu? Porque a gente sabe que a gente não, que assim, 99% do pessoal da cultura não faz maracutá com dinheiro público. A gente está fazendo o nosso trabalho, entendeu? É um absurdo. Já visto o nosso histórico, né? Igual o Cris falou, os festivais que têm longa data já tem mais respaldo para poder ganhar verba e para se manter mais alguns anos. Isso é legal, esse critério aí. Podia Né? ser Pela direto história. da Rouanet, né? O problema é que as empresas escolhem quem querem participar, né? Se elas Não, aí, pudessem nesse caso, só ter um funciona com fundo, recurso direto. Isso. né? Se O a gente tivesse patrocínio não uma tem como se parte do obrigar. fundo da Rouanet, para que as Porque não pessoas tem como tivessem um você. desconto maior para investir em Ah, isso pode festivais, ser. Boa. sabe?
Que é o incentivo de. Se você patrocinar de novo, quem você já patrocinou, você ganha. Não, quem você já patrocinou, não, porque Se senão você concentra. patrocinar um festival de longa data, e não sei o quê, você ganha Que está mais. aprovado. É, que está Isso aprovado tudo, nesse critério aqui, você ganha mais desconto. Pode ser. isso tudo Mas uma coisa é que eu ia parte de falar, ô Fabiano, você falou que é a primeira pensar vez uma que você tá política com. setorial estruturante, gente. Total. Ô Fabiano, só uma coisa que você falou que é a primeira vez que você está com. Guarda por 10 anos, porque por 10 anos você pode sofrer diligência. Nossa, tá bom. É Eu sofri com verdade. 9. Eu não Então, acreditei. assim. E antes Não, eram e eles. 20 anos. Antes você tinha que guardar por 20 anos. Agora é Não, 10. nossa, eu não sei nem por onde eu vou começar, mas eu vou, deixa passar, mas chega mais perto, eu A vou me gente te informando. ajuda. Tá bom? É pouquinho, meu, 50 mil, é pessoa física ainda. Guarda tudo, Guarda Guarda. cada. tudo. Nossa, Tudo é nota. Tudo tá, é foto, tudo é. Vamos ser catapultados em 2 minutos. Vamos lá. tá. Mais alguma sugestão, pessoal? Eu coloquei aqui, Flávia, ver solução junto aos tribunais de contas, Ministério do Trabalho e da Cultura para estabelecimento de regras de limites, competências, editais, como pagar, como comprovar. Depois a gente pode melhorar isso aqui. Ou se E vocês quiserem, já. como contratar também. E como contratar. Outra coisa que a gente pode sugerir é a gente precisava era trazer a Escola Nacional de Administração Pública, né? A ENAP, para que ela também pudesse fazer uma formação específica para os técnicos sobre as especificidades da cultura, né? Legal. E eu acho que Porque os festivais deveriam ser encarados como territórios criativos, sabe? Algo além do físico, sabe? Para parar com essa ideia de a gente é mais, a gente é um território criativo, a A gente gente é um não é evento. patrimônio imaterial. Cada festival tem a sua qualidade, tem a sua essência, tem um porquê. Não existe um igual ao outro. Nós somos um diferente, apesar de sermos festivais, é um totalmente diferente do outro. com certeza, não tem um igual ao outro. Mesmo que seja o Festival de Teatro de É, Minas e o Festival de Teatro do Paraná são completamente diferentes, é, né? é isso, com certeza. E a gente só se mantém vivo justamente pela nossa essência, que senão é a única coisa que nos deixa em pé, é a essência, é o porquê a gente vive, porque a gente existe, né? Então, é encarar a gente como mais do que um evento, mais do que cultura, é mais do que tudo. É isso. Devagarzinho a gente chega lá, gente. Eu queria reforçar mais uma vez para vocês três que vocês não podem faltar na nossa, na nossa, no nosso fechamento da carta na segunda-feira, porque Que horas daí vai ser? vai ser o dia inteiro. Aparece quando puder. Tá, Se puder participar o dia inteiro, melhor, porque aí vai acompanhando tudo, né? tá Aí vamos ter bom. uma mesa de abertura rápida. Ai, estamos voltando. E aí vamos fazer os grupos de trabalho e fechar esses documentos. Amanhã a gente deve disponibilizar o texto base. Aí eu jogo nos grupos, tá? Para todo mundo já ir Tá. dando uma lida, já pensando no que a gente pode melhorar tanto de redação, quanto de complementação, quanto de supressão. Essas coisas de Amei conferência. essa conversa de hoje, foi muito Eu boa. também. Amei Eu vou vocês. sentir falta. É. Foi ótimo. Não, a Dois gente vai estar meses sempre em aqui toda contato. quarta-feira. Não, aí volta para antes, a gente volta para os GTs e continua. Ai, amei. É bom saber que a gente não está sozinha nessa luta. Né? Flávia, eu queria te perguntar uma coisa que faltou aqui. Você faz parte de alguma entidade? Acho que você vai ter que escrever.